Se algo dar errado, agora, você deve assumir a responsabilidade. Você mesmo. Shao Homia há muito tempo estava insatisfeito com a seita de adoração da neve. Então, naturalmente, ela não perderia esta oportunidade de carregar suas garras. John Shin olhou para Shao Onglin com profundo intenção assassina em seus olhos. Neste momento, Yan Jungu falou para quebrar o impasse. A existência do culto de adoração da neve também tem seu significado. Se você não pode esconder seus membros, bem, então você ainda pode desempenhar outro papel. Nas palavras de John Woo, deu a Xianqin um raio de esperança. Quais são seus planos? Yan Shou apenas olhou para ele friamente. Eu não posso te dizer agora, confidencial, mas eu vou te dizer a resposta em 3 dias no máximo. Agora todos vocês voltam e organizam seu próprio povo. De acordo com minhas ordens, vou informá-lo de quaisquer ações a seguir. Jian Zhenwu era misterioso. Quando todos queriam perguntar de novo, ele apenas acenou com a mão e pediu a todos que saíssem. Ninguém poderia fazer nada, afinal, ele era o comissário especial do distrito de Zhongnan. E todo mundo estava com medo da força do distrito de Jiangnan. Então eles escolheram obedecer às ordens. O grupo se levantou e saiu da sala de reuniões. Zhang Yi estava prestes a sair, quando ele foi parado por Pian Changwu. Zhang Yi, espere 1 minuto. Cada um tinha expressões diferentes em seus rostos. Eles não sabiam Yin Chanwu queria falar com Zhang Yi sobre sozinho, mas considerando que Zhang Yi foi o único que resolveu o problema zumbi dentro de seu medo de influência. Todos entenderam porque, novamente, Junwu queria encontrá-lo. Zhang Yiming ergueu as sobrancelhas e disse com um sorriso: Senhor Yan, você tem algum conselho? Yan Yongwu caminhou para o lado de Zhang Yi. E, pela primeira vez, um sorriso apareceu em seu rosto pálido e magro. Posso ir para sua casa e sentar um pouco? Zhang Yi não esperava Yin Zhenwu para fazer tal pedido. E ele franziu a testa inconscientemente, querendo recusar. Embora Tindy soubesse o significado de estabelecendo uma relação amigável com Yang Zhenwu, sua equipe de investigação e região de Jiangnan por extensão. Sua vigilância usual o fez resistir qualquer mutante de entrar em seu abrigo. Chongni sorriu e disse: O que há de tão bom na minha casa? O ambiente de várias bases principais é muito melhor do que minha casa. As condições são bastante médias para Pian Junwu, com os braços cruzados. Olhou para ele com interesse e disse lentamente: Eu não sou bem-vindo. Há uma razão pela qual eu não sou bem-vindo. Chongni rapidamente levantou as mãos. An respondeu com um sorriso nervoso. Como isso poderia ser possível? Claro que não. Esse não é o caso. Ouvindo isso, Yin Chunwu disse a Zhang Yi que precisava de mim. Estar muito nervoso. Ele não tinha má vontade para com ele. E não havia rancor entre eles no passado. Você tem que ser
tão cauteloso comigo. Shenji apenas sorriu e não disse nada. Ele não teve resposta. Era melhor prevenir do que remediar. Ele nunca hesitou em adivinhar as intenções das pessoas, com a mais profunda malícia. E devido a isso, ele tinha sido cauteloso e desconfiava de alguém que ele não conhecia. Vendo a hesitação e falta de vontade de Zhongyi, Yang Zhenwu continuou: Eu só quero ter uma boa conversa com você sobre o processo específico de você destruindo aqueles zumbis. Como ele disse que se inclinou perto da orelha de Zhongyi. Além de eu também tenho muitas informações que você não conhece. Sua frase deixou John um pouco animado. Seus olhos se arregalaram imediatamente ao ouvir isso. A informação que o distrito de Zhongnan tinha foi definitivamente incontáveis vezes mais do que seu. E neste apocalipse gelado, John percebeu a importância da coleta de informações. Desempenha um papel crucial em sobreviver e eliminar seus inimigos da maneira mais eficiente e eficaz. Portanto, ele também não poupou esforço para coletar várias informações. John olhou para Pian Chan-woo. Pensou por um momento e assentiu com um sorriso. Bem, já que você está tão entusiasmado para me visitar, eu não posso recusar você a 1000 milhas de distância. Depois de tudo, Yang Zhenwu estava representando o distrito de Zhangnan. E, se for desnecessário, Zhang, ele não deve tornar o relacionamento deles muito Desde o início, rígido. Pode ser visto claramente daqui que a atitude de Yang Jonggu em relação a Zhongyi era diferente dos outros. Yang Chongwu seguiu Zhongyi para fora da sala. E os dois caminharam lado a lado. Quando eles saem do edifício central, quando o grupo, a atmosfera lá fora estava tensa. E eles naturalmente sentiram isso. Também a cena que eles testemunharam era muito evidente. Chen Jifeng ficou cego de um olho e só conseguia envolver metade de sua cabeça com um curativo, que, para ser honesto, parecia um pouco engraçado. Vendo este espaço alto esperando, mudou ligeiramente, embora ele tenha adivinhado. Este foi o resultado do que ele ouviu antes. Ele não pôde deixar de sentir raiva. Quando seu deputado foi ferido, Shen Xinguan, o que há de errado com seus olhos? Esperando alto, perguntou em uma voz profunda. Shen Xinguan ignorou Wudi e Kong Shang, que tinham um sorriso brincalhão em seus rostos, e disse com uma voz abafada: Chefe, estou bem. Acabei de ter uma luta de sparring com meus amigos da equipe de investigação. Teve alguns ferimentos leves. Chen Xinguan sabia que a situação era embaraçosa o suficiente. Afinal, foi ele quem lançou o desafio. Se você começasse a reclamar com seu líder, onde isso deixaria seu rosto como o vice-líder do luto devido base? O que é mais... Chen Giffen sabia que seu coral pessoal não poderia instigar um conflito com as pessoas de distrito de Zhang. Neste momento, esperando alto, olhou para Wudi Kong Shang e disse: Nada neste momento. Ele só queria levar Chen Xinguan de volta à base deles.
e colocar seus negócios em ordem. Conforme instruído, Yin Zhenwu olhou para Wu e Kong Shang ao lado dele. Eu não disse para você não ter um conflito com eles. Embora seu tom fosse tão frio como sempre, ele não estava com raiva, respondeu com um sorriso. Essas pessoas não foram convencidas por nós. Então tivemos que deixá-los saber o quão desta forma você não será retido por outros em suas ações futuras. Yang Zhenwu ergueu levemente os óculos de sol e disse levemente: não faça isso da próxima vez. Ouvindo isso, Wu e Kong Shang sorriram e respondeu que entendia, eles conheciam seu capitão. Ele estava apenas falando, mas na verdade, esse tipo de ação, estabelecer autoridade, era indispensável. Se você não tem força, por que os outros deveriam obedecê-lo? Justamente quando todos de cada facção estavam prestes a sair. De repente, uma voz veio da janela do segundo andar. As zumbis se aproximando, todos virou a cabeça em direção à fonte da voz. Eles acabaram de ouvir segundo andar, no que resta do edifício central. Era um homem na casa dos 30, vestindo um uniforme de combate preto e com uma figura esbelta. Ele estava segurando um rifle de atirador preto na mão, semelhante ao de John, e parece que ele era o atirador na investigação. Equipe Shi Guanjin. Quando ouviram as palavras de Shi Guanjin, eles também perceberam que algo estava errado ao seu redor. À distância, um grande número de zumbis emergiu um após o outro, em um relance. Havia pelo menos milhares deles. Vendo isso, Xintian disse com uma voz profunda: muitos de nós nos reunimos aqui. E uma reunião tão grande realmente atraiu essas malditas coisas. Os zumbis correram com força total quando viram um grande número de pessoas vivas na frente deles. A luz sanguinária em seus olhos explodiu. Eles soltaram um som muito estranho, como eles visam todos na frente deles, no campo nevado. Vendo os zumbis se aproximando, ninguém estava com medo. E, por que eles, os reunidos aqui, eram os mutantes mais poderosos em Tian High City? Os olhos de cada um mostraram uma pitada de nojo. Também um número tão pequeno de zumbis não poderia representar uma ameaça para eles. É só que todo mundo tinha importante assuntos para lidar em suas respectivas bases. E não queria perder tempo aqui. É realmente azar. Eu posso vê-los em todos os lugares. Tim Tian High City realmente se tornar o covil para os mortos-vivos. Deve caseiro. E levantou as sobrancelhas da espada e amaldiçoou com raiva. Todos estavam prontos para a batalha, e planejou gastar um certo tempo para matar todos os zumbis aqui esperando. Alto não se esqueceu de lembrar Yan Junwu e sua equipe. Esses zumbis devem ser todos mortos. Caso contrário, eles recuperarão as informações sobre nós. Eles serão mais difíceis de lidar da próxima vez. Então, esse é o caso. Yan Chanwu disse levemente. Ele de repente avançou alguns passos. Estendeu a mão para tirar os óculos de sol.
E quando ele tirou os óculos de sol, todos, de repente, descobriram que seus olhos não eram pretos, normais, nem eram azul celeste. Era um estranho branco, acinzentado. Mas havia uma luz estranha e doentia neles. Não era o embotamento da catarata, mas, depois de dar uma olhada, as pessoas se sentiam desconfortáveis dentro de si mesmas. Yan Chen-wu caminhou para a frente da multidão. Todos entenderam imediatamente que o capitão da equipe de investigação do distrito de Jiangnan ia agir sozinho. Os olhos de John piscaram. E ele também queria ver o quão forte o capitão era. O grupo de cadáveres na frente deles rugiu e correu menos de 500 metros de distância de todos. Todos podiam ver claramente suas pupilas vermelhas como sangue e a carne podre congelada em seus corpos. Yan Chan vai olhar para frente e de repente sussurrou: destruição. O próximo momento, todos viram que o espaço na frente deles estava envolto em fogo ardente. Luz dourada, a luz era tão deslumbrante que toda a paisagem no espaço circundante desapareceu, deixando apenas Bin John, era alto e costas retas. John e não pôde ajudar, mas estique a mão para cobrir a luz, e ele subconscientemente olhou em volta. Neste momento, ele só podia ver algumas pessoas ao seu redor e sua própria sombra. Todas as cenas ao seu redor desaparecem assim. Xiao Honglian esperando alto. Xin Tian e Zhong Xin, todos tinham um olhar surpreso em seus rostos. Compartilhando uma experiência semelhante à de Shonji, enquanto Wuji e Kong Shang, por outro lado, olhou para frente com um olhar orgulhoso. Eles estavam se sentindo presunçosos com as ações de seu capitão. Os milhares de zumbis na frente de todos. Desapareceu como poeira em um instante. Depois de muito tempo, a luz na frente dos olhos de John se dissipou lentamente. E ele viu o mar ao redor. Não só ele, mas também Será Santo em espera alta. E outros, ao lado dele, também ficaram confusos. Olhando em volta, impotente, agora todos eram iguais. Quase privado da capacidade de ver neste momento. Esperando alto, de repente, levantou a mão direita em choque. E apontou para frente, você olha. Cada um olhou na direção de seu dedo. Apenas para ver absolutamente nada. De onde costumava haver incontáveis zumbis se aproximando, não havia nenhuma sombra do grupo zumbi. Na frente de todos, apenas um pedaço de poeira quebrada foi deixado, que logo desapareceu ao vento. As pupilas de Johnny encolheram de repente. E ele não podia acreditar no que viu. Aqueles milhares de zumbis agora. Foram todos destruídos. Apenas um ataque destruiu milhares de zumbis. Esse tipo de força pode ser descrito como inacreditável. Zhang Yi viu muitas pessoas poderosas. Por exemplo, Lin Fun, Xiao Honglin e Esperando Alto. Embora sejam poderosos, suas habilidades ainda são no âmbito da compreensão humana. Mas e quanto a Yan Jun-woo,
Suas habilidades não podem mais ser descritas pela lógica. Apenas para olhar, milhares de zumbis foram exterminados. Isso que é habilidade aterrorizante. Era uma vez Jung e pensou que ele engoliu as habilidades de muitos mutantes. Ele não ousou dizer que já havia se levantado no topo do círculo sobre-humano. Mas pelo menos ele era um dos melhores. Mas hoje, Yan Zhenwu ensinou-lhe uma boa lição. Se ele lutou com a Biblioteca Nacional, Junwu, poderia seu espaço alternativo suportar uma força tão aterrorizante. A cena ficou em silêncio. Ninguém falou e todos nem se atreveram a respirar com muita força. Por muito tempo, não conseguiram se recuperar do choque. Agora, o D, disse a Kong Shang. O capitão nos disse para nos conter. Mas então ele vai em frente e cuida de tudo. Sozinho, ouvindo isso. Kong Shang respondeu. Talvez o capitão pense que você está certo. Apenas mostrando força suficiente. As pessoas podem ouvir seu comando de boa vontade. Na verdade, esta análise estava correta. Se antes de esperar alto chá o faminto, Xin Tian estavam dispostos a ouvir o comando de Bian Qianwu, porque eles tinham medo da região de Zhongman. Agora, depois de ver a força de Jian, Qian, Xian, eles não ousam ter qualquer pensamento de desobediência. Yan Zhenwu lentamente colocou seu grande óculos de sol em forma de sapo. Mas não muito depois. Ele de repente cobriu a boca e tossiu violentamente. O vice-capitão Bailey Chongqing veio e disse, preocupado, capitão, você pode nos deixar lidar com esses bastardos. Não há necessidade de fazer você mesmo. Yan Jun foi endireitar sua postura. Colocou as mãos nos bolsos de seu sobretudo cinza. E disse friamente, todo mundo está muito ocupado e não tem tempo a perder aqui. Zhang Yi notou Yan Zhenwu cerrando o punho direito. Enquanto ele coloca no bolso de seu casaco cinza, parece que ele tem alguns problemas físicos. Zhang e fez esse julgamento imediatamente. No entanto, com a força do distrito de Zhongnan, é impossível para eles curar lesões comuns HMM, mas os ferimentos em Jen. O corpo de Xianggu não parece comum. É uma doença terminal ou esta lesão está relacionada a um poder sobrenatural? Zhang Yi tem muitos palpites correndo em sua mente. Yan Jun virou a cabeça e disse, para a multidão surpresa, ok. Todos vocês podem voltar e lembre-se de manter contato o tempo todo. Quando eu entrar em contato com você deve cooperar com nossas ações o mais rápido possível. Esperando alto, e outros acenaram com a cabeça em concordância. Seus olhos estavam cheios de admiração. E a atitude em relação a Bian Junhu tornou-se muito mais suave também. Zhang e caminhou até Bian Junhu com um sorriso. E perguntou com preocupação. Senhor Feijão, você está se sentindo mal. Eu tenho um médico em casa que pode ajudá-lo. Ouvindo isso,
Yanjun sorriu fracamente e respondeu que estava tudo bem. É um problema antigo e ele só precisa descansar. Ouvindo este Zionji, se perguntou: não há necessidade de ver Parece que é exatamente o que eu pensei. Deve ser uma doença incurável ou irreversível. Lesão oculta causada por seu poder insondável. Zhang Yi decidiu não pressionar a questão e passou a mudar sua abordagem. Está muito frio aqui. Você e sua equipe podem vir à minha casa e sentar por um tempo. O motor sorriu e acenou com a cabeça quando ouviu isso. Isso acontece que eu tenho muito que falar com você sobre. Parece. Yang Zhenwu só sorri quando está falando com Zhongli. E essa cena não passou despercebida por todos. Até mesmo as outras pessoas na equipe de investigação. Sentiu que seu capitão estava tramando algo. Assim como todos, entraram no carro. Zhang Yi e os outros lideraram o caminho na frente e dirigiu em direção ao abrigo, no carro da equipe de investigação. Um curioso Wu de mal podia esperar para perguntar a Pianchen Wu: Capitão, por que você é tão legal e meio zionge? Ele é seu filho e legítimo há muito perdido. Uma gargalhada estourou no carro. A boca de Yanshan Wu também levantou um pouco. Mas não foi fácil detectar. Como o anterior, Yan Jun-woo foi usado para cortejar a maneira engraçada de falar do chá. Então, ele não se importou muito. Ele disse para Woody e os outros que Chan e não era simples. Eu posso sentir que sua força é muito poderosa, que é definitivamente não comparável aos líderes das outras forças. Esta pode ser uma boa muda. Ouvir a alta avaliação de Yang Jonggu de Zhang Yi. Os outros membros da equipe de investigação também ficaram um pouco surpresos. As mudas que Yanjun mencionará significavam pessoas com potencial para se juntar a eles. Shao Hong Liang esperando Oi Xintian. E Zhong e Xin eram os objetos óbvios de observação. No entanto, o recrutamento de pessoas na região de Jiangnan foi extremamente rígido, se era lealdade de habilidade ou cérebro. Foi muito importante apenas atendendo ao padrão de superpotências fortes. Significava que atender apenas a uma fração de seus padrões de recrutamento. Claro, isso não implicava que todos os membros da equipe de investigação eram melhores do que Shao Onglin e outros. É só que eles são membros da região de Jiangnan. E eles conhecem suas raízes. Sua lealdade foi garantida. Recrutamento de membros das regiões exteriores naturalmente requer condições muito mais rígidas. Ele é tão poderoso, mas eu não o vi agir. Como você julga isso? Ji Kang, um especialista em explosivos na equipe, perguntou curiosamente, enquanto ele inclina a cabeça. Primeiro, é minha intuição. Segundo, é um julgamento baseado na experiência. Embora sua equipe tenha um pequeno número de pessoas, eles se tornaram as 5 principais forças em Tianhai City, o que significa
que eles são no nível mais de pessoas poderosos. extraordinárias. Como o chefe da equipe Zhang, e deve, sem dúvida, ter a força geral mais forte. Além disso, eles eram os únicos das 5 forças ter resolvido o problema do ao zumbi. redor da base. Esta é uma condição de bom senso. Yan Zhenwu tinha um sorriso brincalhão no rosto. Parece descobrir Zhang He o fez sentir que sua viagem foi um pouco mais divertida. Depois, elites como ele tem espaço limitado para melhorias. Depois de atingir um certo nível, também descobrindo novas pessoas com um potencial enorme, tornou-se um de seus prazeres. Ouvindo a análise do general John Woo, Bailey Chongqing riu e disse: "Então, é isso." Ele abaixou a cabeça, seu corpo robusto. Era como um urso. E seus olhos eram profundos, capitão. Você realmente acha que, a longo prazo, a atmosfera no carro, de repente, ficou um pouco quieto? E cada um parecia ter ficado com seus próprios pensamentos. Mas depois de alguns segundos, Wu quebrou a atmosfera com um sorriso. Interessante. Isso é tão interessante. O que o capitão acabou de dizer me faz querer lutar com ele. Yan Jun-woo ergueu as sobrancelhas sob os óculos de sol. D. Não seja muito descuidado, tanto quanto eu sei. A capacidade dele é conter você. Yan Jun-woo disse. D mostrou uma expressão insatisfeita em seu rosto. Contenha-me que é ainda mais interessante, capitão. Qual é a habilidade dele? Yang Zinhu respondeu que era uma habilidade espacial, que era extremamente raro, mesmo no sistema de comércio. Dentro do carro, uma explosão de exclamações segue espaçabilidade. Bailey Chongqing arregalou os olhos e murmurou. Mesmo na região de Zhongnan, há muito poucas pessoas que têm habilidades espaciais. E essa capacidade tem um valor estratégico muito alto. A habilidade espacial pode não ser a mais forte em poder de combate, mas era o mais desejado por cada equipe. Além de qualquer outra coisa, mesmo que fosse apenas a capacidade de armazenar coisas, pode trazer grande comodidade para as ações da equipe. Não é de admirar que o capitão queira que ele se junte à nossa equipe. Bailey Chongqing riu e Yan Jun-woo disse. Acabei de ter essa ideia. Posso experimentar a qualidade dele. E se ele está disposto a deixar a cidade de Tian, Qiaoan, e ir para a região de Jiangnan, depende de sua própria decisão. Encontrar John Wee é um jogo inesperado. Embora o objetivo principal de sua viagem era resolver a crise dos zumbis. Neste momento, no carro na frente. Shenji usou a direção automática para dirigir o carro para o abrigo. Ele também estava discutindo os profissionais contra as pessoas do distrito com Liang, você e outros. Essas pessoas são muito poderosas. E eles não estão no mesmo nível, como as forças que enfrentamos antes. No futuro, devemos ser mais cuidadosos e educados com eles. Pessoas da grande região militar eram poderosas. Pessoas da grande região de Zhongnan. E precisamos manter
um certo grau de respeito. O movimento de aniquilação de Wu tinha completamente atordoado John e também fez Chongji entender o quão poderoso Zhang. Distrito de Nan, o lendário governante da região de Zhangnan, foi. Deve haver mais de um mutante do motor. Estava nivelado. Agora, ele não se importa em agradar as pessoas. De grandes forças. Como ser humano, muitas vezes, você precisa aprender o espírito do seu irmão mais velho. E ser capaz de dobrar e esticar. E John, ele também pode sentir que tem um pouco de bons sentimentos por ele. Embora ele não sabe de onde vem esse sentimento. Bom, é pelo menos uma boa notícia. Algumas horas depois, Zhang Yimin trouxe Injun e os outros para seu abrigo. Yi e Zhenmu não puderam deixar de suspirar quando viram o enorme vila de luxo ou pensei que seu abrigo era subterrâneo. Eu não esperava que fosse uma grande vila. Kong Xian não pôde deixar de balançar a cabeça. Dentro, isso é muito luxuoso. Mesmo na região de Jiangnan, não existe um abrigo tão luxuoso. Ouvir este Meng Ku disse a todos. Não se esqueça. Este lugar já foi a residência dos mais ricos. Homem no campo não é surpresa que tenha esse nível. Como todos da equipe de investigação. Saiu de sua van. Eles não podiam, mas continuou a olhar para a aparência do abrigo. Curiosamente, e se surpreenda com sua graça. Ao entrar no abrigo, Cheng deu as boas-vindas e os convidou a sentar em qualquer lugar dentro. Com um sorriso. Uma mensagem foi enviada para o abrigo com antecedência, informando Zoki, Aki e os outros sobre seus convidados do distrito de Zhongnan. Mas, por curiosidade, Zoki, Aki, que esperou pacientemente na entrada do abrigo. Rapidamente olhou para as pessoas, John, e trouxe com ele com uma saudação calorosa. No entanto, vendo seus convidados mostrarem aqui, inclinou-se perto do ouvido de John e sussurrou. Jiang, eles são as pessoas enviadas pelo distrito de Jiangnan. Eles realmente se parecem com tropas John regulares. E não traria pessoas facilmente para o abrigo. Mesmo que essas pessoas vieram do distrito de Zhongnan, Marrocos não permitiria que eles entrassem em sua área restrita, sem uma certa identidade e status. Ouvindo piada, aqui está a pergunta. John respondeu. Eles são todos fatura do distrito de Zhongnan, vindo para ajudar Tianhai City lidar com o problema dos zumbis. Então, vá preparar um pouco de comida e bebida. A equipe silenciosamente fez o seu caminho para a sala de descanso. E sentou-se no sofá. Além de seu capitão, parece a equipe não queria agir ou parecer abóboras. Entrando em uma cidade pela primeira vez. Então eles só podiam olhar silenciosamente para tudo. Na casa, móveis luxuosos, eletricidade confiável, ambiente acolhedor e confortável. Coisas eram algo que eles não podiam desfrutar de sua cidade Blizzard na região de Zhongnan. Zhang Yi virou a cabeça e olhou novamente Junwu e os outros pelo caminho.
Eu me pergunto, o que vocês gostariam de beber? Nossas condições familiares são relativamente simples. E só temos um pouco Café de vinho e bebidas. Então, espero que você não se importe de curar as palavras de Jongiu. Até as pálpebras de Anshanu saltaram sob seu escuro.